Salve amigos, eu sou o Hermar Segundo e esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, o Enferodonto, né? Agradecer a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, as pessoas que estão deixando os seus comentários, as impressões que vocês têm das nossas aulas. Isso auxilia bastante, né? No nosso preparatório dos nossos conteúdos, na melhora dos nossos serviços, né? Então não deixa de se inscrever, deixar seus comentários e, claro, assinar as notificações. E se esse conteúdo for interessante para você, você também compartilha, né? Faz aí a propaganda positiva do nosso canal, isso vai ajudar a gente também. Hoje nós estamos trazendo a resolução 567 de 2018, que trata justamente da assistência, né, às pessoas portadoras de feridas, né? Então trata aí da atuação da equipe de enfermagem ao paciente portador de feridas, né? Então essa resolução é muito importante porque a gente destaca aqui a possibilidade do enfermeiro abrir consultório, clínica de prevenção e tratamento de feridas, inclusive trabalhar com protocolos, elaborar seus protocolos, indicar as tecnologias de prevenção e tratamento de feridas, fazer a avaliação dessas feridas, inclusive selecionar essas terapias, né? Então é uma resolução que traz justamente aí uma área muito importante da enfermagem, que é a assistência ao portador de feridas, e claro que vem se destacando no meio empreendedor, no meio empresarial. Aí muitos municípios já têm suas clínicas de enfermagem. Isso é importante não só para a profissão, mas também para assistência às pessoas de forma geral, né? Então aí o Conselho Federal ele trouxe essa regulamentação através da resolução 567. Ela é dividida em alguns artigos, são 4 artigos, e depois ele traz um anexo trazendo justamente as competências dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem nesse processo de assistência à ferida. Então vem com a gente conhecer um pouco sobre essa resolução. Depois a gente vai resolver algumas questões de provas de concurso para mostrar para você que ela é cobrada sim em provas de concurso. E esse aqui é o nosso Enferodonto, né? Então, o nosso objetivo do nosso canal no YouTube é trazer informações de enfermagem e odontologia e sempre estar alinhando aí com o mundo dos concursos públicos. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre essa resolução, a resolução 567, né? COFEM. Não é uma resolução tão nova, mas também não é tão antiga, e ela aprova a regulamentação da atuação da equipe de enfermagem nos cuidados aos pacientes com feridas, e destaca aqui para o artigo 2º, né? O enfermeiro ele tem autonomia para a abertura de clínica e consultório de prevenção e cuidado das pessoas com feridas. E a gente também vai destacar aqui o artigo 3º, que cabe ao enfermeiro na área da participação, na avaliação, na elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias em prevenção e tratamento com feridas. Então, em síntese, ela vai regulamentar, através do seu anexo, a gente vai mostrar agora as principais competências dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares, mas de um modo geral, ele permite duas opções muito importantes para a nossa classe, né? A abertura de consultórios de enfermagem e, claro, trabalhar com a avaliação, indicação, né, estudo, protocolos das terapias e tecnologias que se relacionam com o tratamento de cuidados à ferida ou prevenção à ferida, né? Então, o artigo 4º ele diz o seguinte, que cabe aos conselhos regionais de enfermagem adotar as medidas necessárias para acompanhar, fiscalizar o cumprimento deste regulamento, ou seja, a função fiscalizatória normativa, né, autárquica do Conselho de Enfermagem, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Então vamos lá. O anexo 1 ele justamente regulamenta essa atuação da equipe de enfermagem, né? Lá no artigo 2º e no artigo 3º, ele traz as informações que é permitido ao profissional enfermeiro abrir as clínicas, né, e os consultórios de enfermagem, e também adotar terapias, indicar terapias, elaborar protocolos de assistência, né? Então agora vamos ver como é que tudo isso funciona, né? Então no campo de atuação do enfermeiro na assistência a feridas, cabe a nós a avaliação, a prescrição e, claro, a execução, né, de curativos em todos os tipos de feridas. Então nós sabemos que temos grau feridas simples, feridas complexas, né? Então tipo 1, que é de epiderme, tipo 2, que é derme, tipo 3, que já atinge tecido subcutâneo, tipo 4, que atinge face óssea, muscular, tendínea, né? Então o enfermeiro está habilitado a trabalhar com
todas as classificações de feridas, né, em pacientes sob seus cuidados. Além disso, também ele vai coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas. Essa função de coordenação e supervisão vem por força do dispositivo da lei do exercício profissional, a lei 7.498/86, e também façam a junção, a análise com o decreto regulamentatório, né? Então você tem aqui o decreto de 87. Então, os profissionais de nível médio e fundamental vão trabalhar junto ao enfermeiro em nível supervisionado, né, em grau auxiliar. Então, cabe também aos enfermeiros a abertura de clínica consultório, como nós vimos ali no artigo 2º dessa resolução, né, para prevenção e cuidado de pacientes com feridas de forma autônoma e empreendedora, né? Então isso aqui é muito importante, né? Respeitar as competências técnicas e legais, né? Vou dar um exemplo prático aqui: úlceras vasculogênicas, né? Então de repente um enfermeiro vai se deparar com a situação de lesões que são causadas por uma obstrução arterial ou venosa. Então vai ter que encaminhar para justamente uma avaliação de um médico vascular, né, um angiologista, e por aí vai, né? Então assim, existem as complexidades das feridas, né, e a etiologia dessas feridas. Então vai ser necessário uma equipe muito profissional, então respeitando seus graus técnicos e habilidades, tá certo? Cabe também a parte da enfermagem realizar atividades de prevenção e cuidados em as pessoas com feridas, a ser executado no contexto do processo de enfermagem, né, atendendo às determinações das normatizações do Conselho Federal de Enfermagem e aos princípios da Política Nacional de Segurança do Paciente do Sistema Único de Saúde, né? Então, de uma forma geral, ele vai trabalhar com a sistematização da assistência de enfermagem, né? Cabe ainda aos enfermeiros, conforme a Resolução 567/2018, prescrever medicamentos e coberturas utilizados na prevenção e cuidado das pessoas com feridas e estabelecidos em programas de saúde pública ou protocolos institucionais, né? Então, de repente, você está trabalhando aí na estratégia de saúde da família, está numa instituição que existe um protocolo de utilização de coberturas e medicamentos para tratamento de feridas, então você vai estar trabalhando com essa atividade prescritiva, né? Então, é uma grande avanço aí no caso de você tiver o seu consultório de enfermagem, você vai adotar o seu protocolo para indicar as suas terapias, né? Então, cabe mais ainda realizar curativos em todos os tipos de feridas, independentemente do grau de comprometimento tecidual, né? Então, você tem o grau 1, que é de epiderme, grau 2, que é de derme, grau 3, que aí pega a face do tecido subcutâneo, e grau 4 é o mais elevado, né? Vai pegar a face óssea, muscular, tendíneo e por aí vai, né? Cabe também aos enfermeiros trabalhar com debridamento autolítico, né? Então você vai utilizar aí um tipo de debridamento que é o próprio corpo que faz, né? Então é o debridamento natural, né? Ou instrumental, né? Você vai trabalhar ali com técnicas cirúrgicas que não causam dor, que não causam hemorragias, né? Então são técnicas mais simples, né? Você também pode trabalhar com debridamento mecânico, né? Que é muito utilizado com jato de soro fisiológico, com o famoso curativo úmido seco, ou até mesmo esfregaço da própria gase estéril, né? E também você vai trabalhar com os debridamentos enzimáticos, né? Isso aí vem justamente das coberturas, né? Então você trabalha aí hoje tem muitas coberturas e correlatos, né? As coberturas protegem, os correlatos vão diretamente no leito da ferida, então você tem uma série de debridamentos enzimáticos aí, e a gente faz destaque aí para as colagenases, para os hidrogéis à base de PHMB, para a papaina, né? Então você tem toda uma expertise que o enfermeiro vai ter que dominar nessa área de assistência em curativos para que possa estar prescrevendo e estar utilizando esses tipos de coberturas com as finalidades aí de debridamento, né? Cabe também aos enfermeiros a terapia de compressão elástica e inelástica de alta e de baixa compressão, de acordo com o diagnóstico médico, né? Isso aí são para as úlceras vasculogênicas, né? Então, vasculogênicas, é uma terapia compressiva, né? Então, uma terapia muito especial, muito individual, né? Não são todos os pacientes que vão ser beneficiados com essa terapia, né? Então, existe uma indicação muito específica aí para a insuficiência venosa ou insuficiência arterial, essas úlceras decorrentes dessas etiologias, né? Mas
Cabe aos enfermeiros participar da escolha de materiais, medicamentos e equipamentos necessários à prevenção e cuidado dos pacientes com feridas, né? Principalmente aí quando está em ambiente público, que passa de seleção, passa por consultoria, né? E cabe também aos enfermeiros, ó, muito importante, né? Não é só olhar para a ferida, né? Então, ele vai olhar para um contexto de anamnese. Nesse contexto de anamnese, ele vai fazer o quê? Ó, avaliar o estado nutricional do paciente através do seu índice de massa corporal, né? Então, o índice de massa corporal, como é que a gente vai fazer, né? Segundo, se for no adulto, tá lá o peso dividido pelo quadrado da sua altura, né? Então, você vai ter aqui a tabela do IMC, ele vai dizer se você está obeso, você está eutrófico, você está desnutrido, e por aí vai, né? Então, você tem essa classificação da gestão do paciente, né? Não é só tratar a ferida, mas você tem que ver os múltiplos aspectos, né? Como idade, localização, extensão, etiologia, fatores emocionais até mesmo, né? Então, né, existem pessoas que vão ter toda a sua vida modificada em decorrência, né, de problemas relacionados a feridas, né? Então, cabe à parte da enfermagem, especialmente o enfermeiro, avaliar o estado nutricional e, se necessário, utilizar os indicadores nutricionais, como, por exemplo, solicitar exames específicos, como hemoglobina, glicemia, albumina sérica, aporte de zinco, vitaminas B12 e D e outros, conforme protocolo institucional, né? Então, aqui está a solicitação de exames complementares para que você faça justamente um atendimento de forma holística, né? De forma qualitativa, né? Com muita qualidade e respaldo técnico e científico, né? Vão trabalhar também com essas terapias, né? As terapias de laser terapias, né? Então, utilizar novas técnicas e tecnologias tais como laser e LED, terapias por pressão negativa, eletroterapia, hidrozonioterapia, entre outros, mediante o que, gente, capacitação. Então, você tem que estar habilitado, né, para trabalhar com essas tecnologias. A gente destaca aqui muito a ozonioterapia, né? Tem a terapia por pressão negativa, que são as câmaras hiperbáricas, né? Então, câmaras hiperbáricas. E, claro, o laser, né? Que vem se destacando aí, principalmente nos consultórios de enfermagem, né? Assistência de com laser terapia, né? Então, mediante aí, claro, uma capacitação técnica e científica. Cabe mais ainda aos enfermeiros executar os cuidados de enfermagem para procedimentos de maior complexidade técnicas e aqueles que exijam tomada de decisão imediata, né? Então, isso aí vem da própria lei do exercício profissional. E, inclusive, ele vai delegar ao técnico de enfermagem os curativos de feridas, respeitadas as competências técnicas e legais, considerando o risco de complexidade, né? Então, geralmente, o técnico de enfermagem vai trabalhar com as feridas em grau 1 e 2, né? Então, os enfermeiros vão trabalhar com todos os graus de acometimento do tecido, né? Cabe ainda aos enfermeiros solicitar exames laboratoriais e radiografias inerentes ao processo de cuidado, estabelecido em protocolos institucionais às pessoas com feridas, né? Principalmente ali as feridas ortopédicas, né? Que tem ali risco de osteomielite, né? Então, o paciente está com fratura exposta, com recuperação dessa fratura, tá? Aqueles curativos complexos que tem instrumentos ortopédicos, então vai poder estar solicitando aí radiografia para acompanhar a melhora da evolução disso aí, né? E claro, executar e coordenar e supervisionar as atividades de enfermagem relacionadas à terapia hiperbárica, né? Então ali a pressão negativa, né? Então cabe ainda aos enfermeiros realizar fotodocumentação. Gente, isso aqui é importante, né? Para avaliar o grau de evolução dessa sua assistência, né? Então é importante você, a cada curativo, a cada avaliação, fazer o que? A fotoidentificação, né? Então, a realizar a fotodocumentação para acompanhamento da evolução, não é foto do paciente, e sim da ferida, né? Então, acompanhamento da evolução da ferida, desde que autorizado formalmente pelo paciente ou responsável, por meio de formulário institucional, respeitando os preceitos éticos e legais e do uso de imagens, né? Então, a fotodocumentação é importantíssima aí na avaliação e, claro, na mensuração aí da sua atividade. E é um registro à sua prática profissional, né? Então, a gente destaca isso aí também, ó, só pode fazer com o consentimento do seu cliente, né?
E realizar a coleta de material para exame microbiológico das feridas quando necessário, diagnóstico de etiologia de infecção, né? Então, feridas infectadas, feridas com biofilme, né? Então, você vai estar trabalhando ali a gestão desse biofilme, a gestão dessa infecção, justamente com a cultura, né? Então, você vai fazer a coleta, né? Geralmente é um suave, né? E vai encaminhar para o laboratório para que se faça justamente a cultura e identifique essa secreção aí, esse exudato aí, se é de forma de etiologia bacteriana, entre outros, né? Então, e ainda cabe aos enfermeiros referência para serviços de especializados ou especialistas quando necessário, né? Quando você identifica aí uma complicação, quando você identifica uma necessidade de uma avaliação médica, de uma avaliação de especialidade, especialmente aí os médicos vasculares, né? Então, é uma importante ferramenta, né? Esse encaminhamento aí, né? E não é só encaminhar, é garantir a referência e a contra-referência, né? E, claro, registrar todas as ações executadas e avaliadas no prontuário do paciente, né? Então, atentem para a resolução 358/2009, que trata justamente da SAI, né? E dos registros de enfermagem, né? Então, esse é um resumo das principais atuações dos enfermeiros. Vamos agora conhecer as atuações do técnico de enfermagem, né? Então, cabe aos técnicos de enfermagem realizar curativo nas feridas, sob prescrição e supervisão do enfermeiro, né? Os técnicos de enfermagem também vão auxiliar o enfermeiro na execução dos curativos e atentem para essas duas informações aqui que adoram cair em provas de concursos, né? Então, informar a pessoa quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida, enquanto componente da equipe de enfermagem, né? E também registrar no prontuário do paciente as características da ferida, né? Então, cor, exudação, profundidade, localização, extensão, presença ou ausência de necrose, características do tecido de granulação, odor, aspectos gerais da ferida, né? Então, registrar essa questão das características da ferida, os procedimentos executados, troca de curativo, debridamento enzimático, debridamento autolítico, né? Bem como as queixas apresentadas ou qualquer anormalidade e, claro, comunicando ao enfermeiro as intercorrências, né? Uma equipe de enfermagem. E ainda cabe aos técnicos de enfermagem manter-se atualizado participando de programas de educação permanente. E aos auxiliares de enfermagem, né, conforme a resolução 567 de 2018, cabem justamente esses três itens, né? Executar as ações prescritas pelo enfermeiro de acordo com a sua competência técnica e legal, além de auxiliar os enfermeiros nos curativos, né? E, claro, manter-se atualizado participando dos programas de educação permanente. Então, a gente tem, de uma forma geral, que a resolução 567 de 2018 regulamenta a atuação da equipe de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares no manejo aos pacientes portadores de feridas, né? A gente destaca aí a possibilidade de abertura de consultórios, trabalhar com terapias específicas, como laser terapia, trabalhar com terapias compressivas, trabalhar com a terapia hiperbárica, além disso fazer os debridamentos, né, mecânico, enzimático, autolítico, cirúrgico, alguns debridamentos cirúrgicos ou instrumentais, inclusive também seleção das terapias, né, avaliação e indicação dessas terapias, elaboração de protocolos institucionais, solicitação de exames específicos para o acompanhamento do estado geral da ferida e claro, do seu cliente, né? Inclusive também a fotodocumentação, né? Desde que autorizado pelo seu paciente, né, para avaliar aí o avançar, né, as características dessa ferida e, claro, a melhora ou piora da assistência e das condições em que foi inicialmente avaliado. Então, agora vamos fazer uma revisão dessa resolução em provas de concurso, né? Eu te convido aqui para a gente resolver algumas questões que tratam justamente dessa resolução 567/2018, que trata justamente da assistência da enfermagem no paciente portador de ferida. A primeira questão diz assim, a resolução 567 de 2018 regulamenta a atuação da enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, né? Dentre os conteúdos dos artigos que tratam esta resolução, é correto afirmar o seguinte, né? Então, ele quer aqui lembra, a resolução ela traz 5 artigos,
né? 2 artigos muito importantes que tratam justamente da abertura dos consultórios e inclusive das prescrições de enfermagem, né? Da indicação das terapias, e também traz um anexo. Nesse anexo ele traz as competências dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem. Então vamos ver aqui, conforme essa resolução, o que é que a gente encontra de informação correta e errada. A questão pede a informação correta. Então, letra A diz assim: o artigo 2º, o enfermeiro tem autonomia para a abertura de clínica e consultório de prevenção e cuidado de pessoas com feridas, respeitadas as competências técnicas e legais, né? Então, se ele quer a informação correta, é a letra A nossa primeira informação que está correta, né? Vamos ver porque os outros itens não estão. A letra B diz assim: cabe ao enfermeiro coordenar ou coordenador ou responsável técnico pelos serviços de enfermagem a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas tecnologias de prevenção e tratamento de pessoas com feridas. Não é o enfermeiro coordenador ou responsável técnico, é o enfermeiro, né? Então, ele não precisa estar na função de RT ou na função de coordenação para justamente avaliar ou elaborar protocolos, né, de assistência ferida. Então, qualquer enfermeiro ele vai poder realizar essa atividade, não vai poder trabalhar com terapias específicas, a menos que ele tenha justamente a capacitação para elas, né, a exemplo da laser terapia, né. A letra C diz assim, o artigo 4º, cabe aos conselhos regionais de enfermagem adotar as medidas punitivas necessárias caso o enfermeiro não atue frente aos cuidados com feridas e não faça cumprir os requisitos dessa resolução. Na verdade, cabe aos conselhos fiscalizar, né, o cumprimento e as exigências dessa resolução àqueles profissionais de enfermagem que vão trabalhar na assistência com feridas, né? Então, a letra C também está equivocada. E a letra D diz assim: cabe ao enfermeiro cumprir as prescrições médicas para a realização de curativos de acordo com a fase de cicatrização das feridas, né? Então, o enfermeiro ele tem autonomia da prescrição de terapias conforme sua capacidade técnica e científica, e não tem esse dispositivo de cumprir as prescrições médicas para a realização de curativos. Claro que na assistência multiprofissional o enfermeiro vai, se for o caso, realizar em prol da assistência ao paciente as prescrições médicas, né? Mas a resolução trata da assistência de enfermagem quanto ao paciente portador de feridas, né? Então, nesse caso, é uma das atividades do enfermeiro justamente a seleção das terapias e, se for o caso, a prescrição dos cuidados de enfermagem que poderão ser realizados pelos técnicos e auxiliares de enfermagem em grau auxiliar ao enfermeiro, né? Então, a resposta da primeira questão é a letra A. Vamos à segunda questão. Diz assim, a equipe de enfermagem desempenha um papel importante no tratamento de feridas, sendo maior parte dos casos acompanhados a nível primário ou ambulatorial. Diante da atuação do técnico de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, e segundo a resolução 567/2018, é considerado atribuição desse profissional. Então, aqui, que é uma atribuição específica do técnico de enfermagem. Letra A: prescrição de medicamentos e coberturas utilizados na prevenção e tratamento das pessoas com feridas, né? Gente, isso é uma atividade privativa do enfermeiro, né? É uma atividade que compete aos enfermeiros, conforme a resolução 567, a prescrição de medicamentos e coberturas. A letra B diz assim: informar a pessoa quanto aos procedimentos realizados e os cuidados com a ferida, enquanto componente da equipe de enfermagem. Então, esse é um dispositivo, sim, que faz parte aí da assistência dos técnicos de enfermagem na assistência ao portador de feridas, né? A letra C diz assim: realizar a coleta de material para exame microbiológico das feridas quando necessário. Isso é uma atividade que cabe aos enfermeiros, bem como realizar curativo de feridas sem prescrição prévia do técnico de enfermagem, né? Na verdade, quem faz a prescrição do curativo é o enfermeiro. Então, essa questão aí esse item D está um pouco desarticulado da resolução, né? Então, de forma segura, a resposta é a letra B. Vamos a mais uma questão. Diz assim, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 567/2018, regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, né? De acordo com o anexo dessa resolução,
é competência do técnico de enfermagem. Então, mais uma questão aqui de atribuições do técnico de enfermagem. Letra A diz assim: realizar fotodocumentação para avaliação pelo enfermeiro da evolução da ferida. Gente, isso está falso, né? Compete aos enfermeiros, quando autorizados pelos pacientes, realizar essa fotodocumentação. O item B diz assim: delegar ao auxiliar de enfermagem a realização de ferida operatória. Na verdade, o auxiliar de enfermagem ele vai atuar junto ao enfermeiro na realização das atividades de curativos, vai manter-se atualizados, mas essa delegação com relação à ferida perioperatória não está prevista na resolução 567. Cabe sim aos técnicos de enfermagem realizar curativos sob delegação dos enfermeiros, respeitados os graus técnicos científicos e as habilidades, né? A letra C diz assim: a executar debridamento mecânico ou instrumental quando prescrito pelo médico. Na verdade, os enfermeiros eles vão realizar os debridamentos autolíticos, mecânicos, instrumentais, enzimáticos, conforme a indicação e respeitados os graus de habilidade. Não tem que ser necessariamente prescrito pelo médico, tá certo? E a letra D diz assim: registrar no prontuário dos pacientes as características da ferida e suas queixas, né? Então, essa é a resposta correta, a letra D, com relação à atuação dos técnicos de enfermagem, né? A letra A diz assim: avaliar as características e a evolução da ferida e indicar o tipo de cobertura para tratamento. Isso também é atividade privativa dos enfermeiros, conforme a resolução 567. Então, com relação à competência dos técnicos de enfermagem, nós temos a letra D como resposta da questão. Quarta questão diz assim: o curativo é o procedimento de limpeza e cobertura de uma lesão, com o objetivo de auxiliar no tratamento da ferida ou prevenir a colonização dos locais de inserção dos dispositivos invasivos, né? Por exemplo, uma sonda, um catéter, né? Diagnósticos ou terapêuticos. O anexo da resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 567 de 2018, apresenta o regulamento da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, né? A atuação do técnico de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas consiste em, então ele quer aqui uma informação correta com relação à atuação dos técnicos de enfermagem, né? Letra A diz assim: desenvolver e implementar o plano de intervenção para o indivíduo em risco de desenvolver lesão úlcera por pressão. Galera, por força da resolução, da sistematização da assistência de enfermagem, a prescrição, né, para a intervenção, prescrição para os cuidados de enfermagem é competência dos enfermeiros, né? Então, assim como a lei do exercício profissional, né, LEP. Então, nesse caso, não cabe aos técnicos de enfermagem, nem tem esse dispositivo na resolução 567, né? Então, está falso. Letra B diz assim, participa da escolha de materiais, medicamentos e equipamentos necessários à prevenção e cuidado aos pacientes com feridas, né? Essa é uma atividade privativa dos enfermeiros com relação à assistência a esses pacientes portadores de feridas. Então, a questão pede justamente ao técnico de enfermagem, uma competência deles, né? A letra C diz assim, registrar no prontuário do paciente somente as características da ferida e procedimentos executados, né? Então, infelizmente está falso, por quê? Porque ainda tem as queixas e intercorrências e além de registrar no prontuário, tem que também comunicar, né, ao enfermeiro, né? Então, está incompleta, né? Então, letra D diz assim, participar e solicitar parecer técnico de comissões de curativos, né? Então, está falso também, não tem esse dispositivo na resolução 567. E a letra E diz assim: realizar curativo nas feridas sob prescrição e supervisão dos enfermeiros, né? Então, a resposta da quarta questão, de fato, é a letra E, está lá no dispositivo, no anexo 1 da resolução 567/2018, né? E a quinta questão diz assim, o Conselho Federal de Enfermagem, através da resolução 567 de 2018, regulamenta a atuação da equipe de enfermagem no cuidado do paciente com ferida, né? Analise as assertivas a respeito da atuação do técnico de enfermagem e assinale a alternativa correta, né? Então, a gente dá aqui 3 opções, vamos ver lá o que está certo e errado. O item 1 diz assim: o técnico de enfermagem deve realizar curativo nas feridas conforme prescrição do médico e sob supervisão do enfermeiro. Não é conforme a prescrição do médico, e sim a prescrição e supervisão do enfermeiro, né? Então, o item 1
está incorreto por causa disso aí, né? Então está falso. O item 2 diz assim, ó, no técnico de enfermagem deve auxiliar o enfermeiro na realização do curativo. Então está corretíssimo, né? E o item 3 diz assim, ó, no técnico de enfermagem deve registrar exclusivamente, sem a necessidade de comunicação, no prontuário, o procedimento realizado, assim como as intercorrências e as normalidades durante a sua realização. Então, isso está falso porque, além de registrar, deve comunicar ao enfermeiro as intercorrências, né? Então, apenas o item 2 está correto, conforme a resolução 567 de 2018, né? Então, isso aí foi a resolução que trata justamente da atuação da equipe de enfermagem na assistência ao paciente portador de feridas, né? Então, esse é o seu canal Enferodonto, esse é o nosso cursinho, né, o preparatório para concursos públicos. Então, se você quiser participar, a gente tem aulas específicas em enfermagem e saúde pública, contemplando aí justamente a legislação do Sistema Único de Saúde. Caso você queira fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né, lá a gente compartilha informações de concursos, participação de eventos e inclusive também distribuição de materiais didáticos, né? Então você manda um joinha lá, manda uma informação pelo WhatsApp 999273210 ou entre em contato através do nosso e-mail rma2@gmail.com ou deixa também a sua participação através de mensagem lá na nossa página no YouTube Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Então, bons estudos, um forte abraço, esse é o seu Enferodonto. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários, isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.